Há muito tempo atrás eu dei uma chance pra Black Clover e não curti muito. Recentemente eu decidi dar uma segunda chance. Fala galera dos Neoceros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Takadakibi, dessa vez falando um pouco mais sobre Black Clover. Por que eu decidi falar sobre Black Clover recentemente? Eu acabei falando um pouco mais sobre Black Clover quando começaram a surgir memes falando sobre esse anime, né? Que no caso era quando aparecia aquela versão da Noelle com o Valkyrie Dress, pelo que eu entendi o nome, né? E na hora que eu vi aquilo eu falei, mano, eu já tinha visto um pouco da Noelle até aquele ponto da história, porque eu tinha começado a ver alguns vídeos do Thunder falando sobre Black Clover. E a Noelle é uma personagem que eu tava gostando muito. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã pra caralho de tsunderes. E a Noelle, ela é basicamente uma tsundere Hime. Tem o nível, né? Tem a tsundere e o Joe-sama, que é aquele nível lá que faz o Luiz que ter vontade de arrancar o couro do cara que produziu essa merda por causa que ele criou uma personagem que ele odeia pra caramba. Porque a tsundere é basicamente o quê? Uma garota que é meio bipolar, que não consegue acabar admitindo os sentimentos dela e geralmente acaba sendo agressiva com o garoto que ela gosta, né? E a Noelle é um estilo desses personagens. Porém, ela é um nível um pouco acima, porque ela é uma Ojo-sama. Eu não sei se tem essa terminologia, na verdade eu tô colocando desse jeito, porque eu acho que fica mais fácil de você conseguir compreender. Que é aquela garota que, além de tsundere, ela tenta usar o argumento de que ela é uma garota nobre, de um nível mais acima, não sei o que lá, e blá 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 blá, pra poder utilizar isso como argumento para esconder os sentimentos dela. E a Noelle tem um pouco disso também. Tem um episódio, eu não cheguei a ver esse episódio especificamente, mas eu lembro de ter um episódio que parece que eles estão indo pra praia. E a Noelle, ela quer que o Asta veja o biquíni dela. Só que ao invés dela falar que ela quer que ele veja o biquíni dela, ela fica agindo como coisa tipo... Então eu vou permitir que você veja o biquíni? É esse o nível da situação. Tipo, ela é de um nível muito alto, ela é nobre, então ela pode fazer isso por causa que eu sou da realeza, então eu permito que você chegue perto. É tipo isso. Eu já achava isso muito engraçado da Noelle, porque eu acho esse tipo de personagem eu gosto pra caramba. Então quando eu vi a Noelle Valkyrie Dress, eu falei, mano, eu preciso muito ver isso em Black Clover. Só que eu tava com um pouco de preguiça, porque eu lembrava do porquê que eu não gostava de Black Clover. Você já que não consegue calar essa boca! Só que aí o que acontece? Eu fui dar uma chance pro anime, pegando poder acabar assistindo do episódio em que o Asta entra pros touros negros. Pra poder facilitar a situação, eu assisti o primeiro e segundo episódio de Black Clover em React. Só que dali pra frente eu peguei vários episódios com os reacts do Thunder. Uma coisa que eu posso dizer a partir desse ponto é o que? Black Clover foi um anime que a Pierrot, ela pegou pra poder fazer o serviço lá de animação, e que aparentemente ela fez o serviço a nível Pierrot, ou seja, ficou uma porcaria. Porque nem a animação da abertura consegue ser decente em algumas casos. Quem que animou essa porra? Então assim, a Pierrot fez um serviço muito porco em alguns casos. Outro ponto também que eu não gostei muito da adaptação de Black Clover foi o como que eles fazem os episódios. Eu cheguei a contar. O episódio 17, se vocês quiserem podem dar uma olhada, tem na Crunchyroll, vocês podem dar uma olhada. O episódio 17, se eu não me engano, ele tem 3 minutos de recap. E tipo, não foi só um episódio, foram vários episódios de Black Clover rolam o mesmo problema. Eu entendo que é um anime semanal, eu entendo que a ideia é você explicar o que aconteceu na semana passada, só que custava você colocar um recap de tipo 30 segundos. É ridículo um troço desse. Então assim, agora que eu já falei o ponto que eu acho mais horroroso assim do contexto de Black Clover, vamos então falar o que eu achei de fato sobre o anime de Black Clover. Eu adorei pra cacete. Eu sei que o pessoal pode estar imaginando que eu ia acabar falando mal pra caralho de Black Clover, mas sério, na moral, que anime foda. Vamos começar por um pequeno detalhe. Quando o Asta entra pros touros negros, você tem já o primeiro ponto positivo a seu favor, que é o quê? O Asta para de gritar. Por quê? Por causa que o Yami, o capitão dos touros negros, ele fica puto. Então ele tenta fazer ele parar de ficar gritando o tempo todo. E nisso o Asta acaba sendo obrigado a parar de gritar. Ou então ele leva uma surra de novo pra variar. Dali pra frente começam a ter alguns arcos até que bem interessantes, na verdade. E uma forma de desenvolvimento de personagens bem legais. Né? Por exemplo, o arco da Noelle, né, que é o primeiro episódio que a Noelle aparece, que é ela falando sobre o fato de que ela tem problemas para poder controlar a magia dela.
Aquilo eu achei interessante, por causa que nisso a gente conhece um pouco mais sobre a própria Noelle, acaba querendo se achar muita coisa, mas ela não tem poder, ela não tem capacidade de ter uma magia decente, ou de utilizar a magia de uma forma decente, por causa que ela não consegue controlar direito os poderes dela. O que inicialmente para ela funcionaria quase como um atestado de bullying na cabeça dela, por causa que ela imaginaria que todo mundo ia ficar pegando no pé dela por causa disso, ela percebeu nos touros negros um lar, porque diferente dos podres cretinos dos irmãos dela, que simplesmente tacam o foda-se pra ela. Tem até um filho da puta do irmão mais velho dela, que faz questão de virar pra ela e falar que ela que devia ter morrido no lugar da mãe deles. Os touros negros não, eles falam, mano, não, beleza, você tem problema pra poder controlar sua magia, por que você não falou isso pra gente antes? Pô, a gente te ajuda. Eles tratam ela como uma amiga. Eu lembro até, eu não cheguei a ver esse episódio, mas eu lembro até que é até engraçado que tem um cara, eu não sei quem é esse cara, que aparece no episódio mais pra frente e parece que ele tá pelado. Ele tá querendo falar com a Noelle por alguma coisa, não sei o que primeiro que ele quer. E a Noelle sai correndo. No que a Noelle sai correndo e ela volta pra casa, pra base dos touros negros, e ela encontra com o Yami falando que tem um cara perseguindo ela, o cara abre a porta, mata todo mundo! Olhando pro cara puto da vida com o cara. Eu quase sinto pena desse cara. Então assim, é literalmente querendo demonstrar que a Guilda dos Touros Negros funcionaria basicamente como uma família. E isso eu acho bem legal, porque é meio que a Fairy Tail ao contrário. Porque a Fairy Tail, ela é a guilda mais poderosa de Magnolia. Já no caso dos Touros Negros, eles são os mais ignorados dos Cavaleiros Mágicos. Fora ainda a questão também do próprio Asta. Porque o Asta, ele sempre foi um garoto que era pobre, morava na igreja, tinha que dividir quarto com 50 fulanos, comia batata entupida de sal pra caralho, que os caras tinham que ficar tomando 50 litros de água. Então, tipo, você coloca um moleque desse numa porra de num quarto, parece uma cela de masmorra, qual que é a reação dele? Você pensa, pô, maneiro, o cara vai ficar puto da vida, que ele vai pensar, puta merda, não me tacaram no pior quarto possível. Não, o Asta fica feliz. Por quê? Porque pela primeira vez na vida dele, ele tem um quarto só pra ele. Humildade é pouco pra esse desgraçado. Fora da questão dele sobre a Noelle, tipo, a Noelle vê o Asta olhando pra cara dela e ela já pensa, putz, ele vai zoar com a minha cara, vai reclamar comigo, porque eu peguei no pé dele, não sei o que, blá blá blá. Não. Poderosa pra caramba, viu? Ai, aquilo foi demais. Vai ser invencível, Noelle! Porque, de fato, ela tem um poder incrível. Ela só não sabe controlar direito. Pro Asta, aquilo é incrível pra caralho. E eu acho isso muito legal, esse contraste do personagem. Esse lado mais humilde dele e, até certo ponto, meio inocente. Esse lado otimista dele acaba sendo bem fofo pro lado dele para com a Noelle. Porque acaba sendo também um dos primeiros motivos do porquê que ela acaba até se sentindo mais à vontade com os Touros Negros. Depois disso também tem o arco lá, né, que é o arco da vila lá do Magna, que, mano, é uma ideia bem interessante, né, mostrando um pouco do passado do Magna, de ele ser um baita de um delinquente, que aprendeu a usar magia, que não sei o que, descontrolado, lá lá lá. E eu achei aquilo muito bom por alguns motivos. Primeiro porque mostra um pouco mais do background daquele personagem, mas ao mesmo tempo também a gente acaba vendo um pouco de desenvolvimento dos próprios personagens. E aí é nesse ponto que a gente começa a ver um pouco mais de desenvolvimento não só de personalidade, como também o desenvolvimento de habilidades. A Noelle ainda é péssima controlando a magia dela, porém ela aprendeu uma outra forma de utilizá-la. Como assim? Se ela não consegue usar a magia dela como uma forma ofensiva, ela pode usá-la como uma forma defensiva. Vira algo mais estratégico até. Nesse ponto, já dá pra poder dizer que Black Clover conseguiu fazer uma coisa um pouco mais bem organizada do que muito shonen por aí. Depois desse arco, aí vamos então para mais alguns episódios aleatórios, né, que ainda envolve aquele negócio que eu acho que é nessa parte que falam, que dão um nome lá pro pássaro que fica na cabeça do Asta, né, que é a Nero. E depois disso vamos pro segundo arco centenário, que é o arco da masmorra, né, o primeiro aparecimento do outro reino, o reino de Diamond. E aí nesse ponto meio que eu entendi um pouco mais como é que funciona o universo de Black Clover. Existiriam teoricamente, não sei se vai ser colocado isso mais pra frente, mas eu acredito que devem existir 4 grandes reinos, né, que é o Clover, que é o reino principal do grupo, e o reino Diamond, que é o segundo reino, que aparentemente são reinos rivais, né, que dividem territórios e querem toda hora acabar pegando território no outro. Isso rola muito na questão até mesmo de contexto assim, de colonização, né? E eu imagino que devem acabar surgindo outros dois mais pra frente, que devem ser talvez o Spades e o Heart. A questão sobre esse arco é o quê? Eles encontram uma masmorra que poderia acabar possuindo tesouros e um monte de coisa e blá blá blá, e
A ideia deles é o quê? Temos que ir lá pegar os tesouros principais antes que o reino de Diamond acabe conseguindo pegar esses tesouros. O problema é que eles já tinham mandado também alguns membros pra lá. Deu ruim. E o reino de Diamond ele tem uma semelhança um pouco com a Vila da Névoa de Naruto, que é aquela questão de vamos colocar os nossos novatos para poder fazer um treinamento muito fofo, chamado treinamento de morte súbita. O último que sobrevivente treina ele de uma forma extremamente brutal, com experimentos absurdos e nível Orochimaru. Quanto aos outros? A gente enterra em algum canto, ou não. Do Asta nesse ponto, eu achei interessante, porque virou ele, a Noelle, que são 2 novatos, com o outro veterano, que eu não vou lembrar agora o nome daquele infeliz, que é aquele veterano meio maluco lá, que é o Lucky. Que ele gosta de ficar lutando. Só que ele tem um porém, ele é completamente doido. Por que eu falo de novo assim que esse arco é interessante também? Primeiro porque tem o arco os magos de Diamond, né, que são magos assim com uns poderes até que interessantes. Tem um cara lá que eles acabam enfrentando que foi um antigo inimigo do Rei Mago, do atual Rei Mago. E também tem um outro cara que é o meio que a batalha principal daquele arco. Enquanto o Asta foi para os Touros Negros, que é o mais dispensável, o pessoal mais zoa, que o pessoal fala considerado como o pior deles, o Yuno foi para o Alvorecer Dourado, se não me engano, acho que é esse o nome. O Alvorecer Dourado é somente o grupo dos Cavaleiros Dourados, o grupo dos Cavaleiros Magos, que é necessariamente o mais pirocudo. Meio a isso, ele acabou tendo também uma novata ao lado dele, que é a Mimosa. E ao lado dos dois está o senpai deles, né? Que é o... não vou lembrar o nome dele, que é o 4 Olhos, que eu realmente não estou lembrando o nome desse desgraçado agora. Que é um cara que ele tem muito esse contexto sobre a questão de níveis sociais. Yuno veio participar da gente agora, tudo bem, você é só um plebeu, então você tem que obedecer nas ordens, porque além do seu senpai, você também é um plebeu, então cala a boca e me obedece. E o Yuno? Foda-se você, não liga. É isso. Conforme o arco vai passando, ele vai começando a perceber que essa questão toda sobre quesito de nobreza, esse tipo de coisa, não quer dizer nada. Ele é um plebeu ajudando um nobre. E daí, ele tem poder pra isso, ele pode fazer isso, ele quer fazer isso, então ele faz isso. Porque aí coloca também o contexto de trabalho de equipe de uma forma mais sutil. Você entende que ele tá querendo defender a ideia de trabalho de equipe do pessoal, mas ao mesmo tempo, você não precisa ficar o tempo todo tacando lá a informação. Trabalho de equipe, trabalhem como uma equipe, não precisa. E depois, mais pra frente, também acaba juntando também com o grupo dos Touros Negros e os 6 acabam tentando bater de frente com ele. É uma batalha foda pra cacete, principalmente por causa que o cara é forte pra caramba, além do fato de que ele tem como utilizar 2 elementos, né? Opa, vai parando! Só que aí entrou um outro ponto que eu achei bem legal, que é o quê? O próprio anime defende essa possibilidade e reforça esse detalhe. Ninguém tem como utilizar mais do que um elemento. Os elementos principais mesmo seriam considerados talvez 4 elementos principais, né? Fogo, água, terra e ar. Beleza. Porém, dentro desses elementos vão ter as suas ramificações para poder liberar mais possibilidades, como planta, ferro, diamante, esse tipo de coisa que acaba surgindo entre as próprias ramificações dos próprios elementos. Independente da ramificação que você pegue, você ainda só pode utilizar um único elemento. O cara que pode criar aço, por exemplo, ele não pode criar terra e outra, não, é só aço. Então aí vem aquela questão, como? Na verdade o motivo do que o cara consegue fazer isso é por causa que acabaram unindo o Grimório dele com o Grimório de outra pessoa que tinha habilidade de poder de fogo. Ou seja, o Grimório dele é um Grimório alterado para poder conseguir permitir que ele utilize 2 elementos. Ou seja, não é uma coisa que você pode fazer porque você quer. E pela forma como ficou o Grimório dele, não é nem garantia de que isso funcionaria. E vale lembrar que o próprio Reino de Diamond já faz muitos experimentos com pessoas, o que significa o quê? Ele muito provavelmente foi uma cobaia disso, que poderia muito bem dar errado. A luta é muito boa, o contexto de habilidades é muito interessante, e o fato de eles respeitarem as próprias regras que eles criam e colocarem essas regras e manterem elas à risca, eu achei muito bom. Na verdade é uma coisa que eu acho que até o próprio Naruto não faz direito não. Porque vamos só parar para poder analisar um pouco os caras que aparecem na Quarta Guerra Ninja. Tem um cara que usa o elemento magnetismo, tem um outro que tem o elemento poeira, tem a Mizukage que tem o elemento lava. Não, fora que o Sasuke também é pirocudo, né? Porque ele tem 3 elementos. Ele tem o fogo, o trovão e o inferno. E isso me deu um ânimo muito maior com Black Clover, porque os personagens são bons,
as regras são respeitadas, as regras são criadas e respeitadas, né? Os vilões, assim, você vê que não é bem como eles fossem vilões, é apenas a questão que a gente olha por um ângulo do universo. Vai ter um ou outro maluco que vai surgir à torta direita? Vai, lógico que vai. Nos arcos principais, pelo que parece, eles são só missões pra eles, sabe? Tipo, é mais ou menos o que aconteceu no início de Naruto clássico. Passando disso, vamos pro arco que eu estou atualmente em Black Clover, que é o arco da Cidade Real. Que acontece o quê? Eles acabam reunindo os membros dos Touros Negros, né? O Asta e a Noelle, para eles acabarem indo até a Cidade Real para poder falar com o rei com o Rei Mago, por causa que ele falou que ele convidou eles para o evento especial, que seria o quê? Quando ocorreria a passagem de nível de algumas pessoas. O que vale lembrar de novo, mais uma vez, eu acho isso muito foda, por causa que você remete mais uma vez à questão de que você não pode simplesmente passar de um mago classe D, G, classe mais baixa, para Rei Mago. Não pode. Diferente de, por exemplo, Naruto, que o Naruto virou o Hokage depois de ser um genin e dane-se, sabe? O Asta, se ele quiser virar um Rei Mago, ele tem que ir subindo a escala hierárquica pouco a pouco. E eu achei isso bem interessante. E é bem legal também que o próprio Rei Mago também menciona isso, né? Que tipo, o que você precisa para poder se tornar um Rei Mago? Ele menciona que tipo, não é que você tem que fazer coisas incríveis, você tem que ser habilidoso, tem que fazer feitos. Não! O que você tem que ter é méritos. Você não precisa matar uma raposa de 9 caudas ou, sei lá, se livrar de um cara poderoso pirocudo pra caralho por causa que ele é pirocudo pra caralho ou conseguir um poder novo porque foda-se. Não. O que você precisa é o quê? Consiga méritos. Fez bastante missão boa, tá conseguindo mostrar que você tem potencial para se tornar um cara mais forte? Ótimo, então vamos elevar você de nível. Não tô desmerecendo o Minato, tá? Antes que venha alguém falar uma coisa. Não tô desmerecendo o Minato. É só que eu acho que essa questão de hierarquia de Black Clover, pra mim, faz mais sentido. Só que aí vamos para outro ponto também desse arco, né? Que é quando mostra os irmãos da Noelle, também conhecido como 3 sacos de lixo. A Noelle tá lá de boas. Ela tá lá de boa, tranquilaça. Não tá fazendo nada, não tá mexendo com ninguém. Não tá mexendo com ninguém, coitada. Aí chega lá os 3. O Noelle vem pra cá, não sei o que, você tá fazendo o que aqui? Começa a pegar no pé dela. E até o próprio cara começa a falar, você não merece estar aqui, que não sei o que, você que devia ter morrido no lugar da sua mãe. Ela fica doida. E eu achei da hora, porque naquela hora, eu tava vendo os caras falando um monte de asneira pra Noelle, uma porrada. Porque eles não falando só pra Noelle, estavam falando pra todo mundo. Né? Falando um monte de asneira pra Mimosa, pro Yuno, pra todo mundo. Falando por causa que eles são realeza, né? Então, o Asta só engolindo. Beleza, pegou no pé do Yuno, pegou no pé da Mimosa, pegou no pé do cara, tá complicado. Chegou na Noelle. Aí pronto. No que chegou na Noelle, eu já tava tipo assim, mano, o Asta vai ficar puto. Não deu outra. Sabe aquele negócio que o pessoal fala que o personagem o protagonista de Shonen tem que ser aquilo lá que a gente quer ver, que a gente quer ser, que a gente quer que possa acabar se identificando? Então o Asta tá isso. Porque eu tô vendo toda hora o Asta fazendo uma coisa falando, mano, obrigado, Asta. Queria muito que alguém fizesse isso. Já tô adorando o Asta. O maluco parou de gritar, parou de ser um escroto, parou de ser chato pra caralho. Agora, mano, ele me manda os malucos calar a boca e pedir desculpa pra Noelle. Falei, mano, pronto. Obrigado, Asta. É foda, cara. Foda. Por que a treta não rolou mais? Porque começou a rolar a treta do lado de fora. E um dos membros, eu acho, que é do Alvorecer Dourado, ele fica animado pra caralho com o Asta. E aí ele acaba pegando pra poder ter o Asta como rival. E nisso vai o Asta saindo correndo pra poder salvar o pessoal da Cidade Real. E o cara vai seguindo ele. Aí o que acontece? O outro membro, que também é da família dos Vermilion, organiza todo mundo. Todo mundo tá lá e já organiza todo mundo. Beleza. Já que, na verdade, estamos com um pessoal aqui que não se dá bem de jeito nenhum, então vamos organizar de uma forma decente, útil, para poder todo mundo conseguir se ajudar, ao mesmo tempo que não role treta. E nesse ponto, eu acho legal também mostrando o poder do Asta tendo que ajudar uma criancinha, porque o vilão desse arco é um cara que consegue evocar zumbis, por algum motivo ele virou Raccoon City agora essa merda. Foi basicamente nesse episódio que eu parei. Tipo assim, eu não vou dizer que é o melhor shounen que eu já vi, mas a nível assim de comparação, eu diria que ele tá melhor do que Naruto. Porque Naruto, por mais que o clássico seja muito bom, por mais que os episódios iniciais de Naruto
tenham sido muito legais, ele tem alguns furos, mas que a gente ignora. O problema é que com o tempo começou a se aproveitar tanto desses furos para poder criar mais conteúdo, mais enredo, que basicamente foi virando um queijo suíço. E eu acho que nesse ponto Naruto deixou muito a desejar. Já Black Clover ele tá sabendo aproveitar bem esse ponto. Ele cria as regras, ele cria as informações e respeita elas. Black Clover, o pessoal compara muito com Naruto. Eu consigo comparar ele com uma porrada de animes. Ele tem um pouco desse negócio de trabalho de equipe, poder da amizade, de Fairy Tail. Ele tem um pouco desse contexto assim de poderes absurdos e herdados que surgem como acontece em Naruto. Ele tem muito essa ideia de grimórios e poderes e aquela espada do Asta, e tem um personagem que usa uma espada, e até mesmo muito contexto nessa questão de nobres e plebeus, que é muito aproveitado em Zero no Tsukaima. Então assim, ele cria uma história que tem muitos contextos de vários outros animes. Só que ele não é uma cópia de nenhum deles. Então assim, Black Clover conseguiu fazer muitos pontos positivos, ele consegue ser muito bom. E pro pessoal que não deu uma chance pra Black Clover, que não quis acabar pegando pra ver Black Clover, dá uma chance, cara. E cada vez mais eu começo a sentir um pouco mais de pena pelo fato de que eu lembro que Black Clover acabou sendo cancelado, né, teoricamente, né? Ele foi finalizado o anime, basicamente, mas o mangá tá seguindo. Tudo indica que isso aconteceu por causa do retorno de Bleach, né, o Senenken Zenhen. E só de falar isso já me deixa um desgosto do caralho. A parte boa disso é que eu espero que em algum momento apareça algum outro estúdio. Não precisa ser nada muito incrível, sabe? Sei lá, tipo, não precisa ser uma Ufotable da vida. Não precisa. Mas pelo menos um outro estúdio com uma forma de serviço melhor para poder pegar Black Clover daí pra frente e continuar o projeto. Apesar de que a Pierrot acho que não vai largar de mão tão cedo esse negócio. Então é bem provável que depois do final de Bleach eles voltem com Black Clover. Provável. Mas tá aí um anime que eu, de fato, eu não curti muito de início. Eu fui dar uma segunda chance recentemente, gostei e tô adorando até hoje. E se vocês quiserem mais conteúdo aí sobre Black Clover também, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo de Black Clover mais pra frente, quando eu terminar mais outros arcos e até mesmo ver outras coisas sobre Black Clover, deixa nos comentários, que eu posso tentar trazer mais coisas de Black Clover também. Ah, tá aí. Dei uma chance nova pra Black Clover, não me arrependi nem um pouco. Por enquanto, isso mesmo, então, galera. Fui!